Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro nesse começo de sábado, no momento em que certamente pessoas como você estão olhando aí para a realidade brasileira, acompanhando os noticiários, acompanhando o que anda fazendo o governo, o que anda acontecendo com a extrema-direita, com os veículos de comunicação, enfim. E no final da história a gente fica com algumas interrogações, né? E fica tendo um tanto a percepção que não estão acontecendo coisas muito impactantes, enfim, e que nos chamem a atenção, né? Nos estimule a buscar as informações do noticiário. Esse está sendo um fenômeno no mundo inteiro, como eu conversei aqui com vocês no encontros anteriores. Nos últimos anos, desde a época da pandemia para cá, houve uma diminuição do público que acompanha noticiários na média de 39% no mundo inteiro. Em países existe, como é a média, né, existem sociedades que o desinteresse por informações ficou muito maior, em função dos noticiários serem muitas vezes, né, situações que envenenam o dia das pessoas, né? Entra de repente um conflito dentro da casa da pessoa, um morticínio, notícias dramáticas, notícias desalentadoras sobre o futuro da humanidade, com tensões internacionais, enfim, situações da economia que atingem o cotidiano dessas pessoas. Então, as pessoas ficam às vezes com um sentimento muito grande de impotência. Não sabem o que podem fazer, né? Em sociedades democráticas você tem os debates, né, em períodos eleitorais que possibilitam você dar uma oxigenada, mas normalmente essas parcelas que têm esse tipo de tensão, angústia ou de expectativa, não tem essas expectativas realizadas porque sempre quem acaba vencendo o processo eleitoral são forças conservadoras, né, do ponto de vista da economia, do ponto de vista de transformações mais importantes que a sociedade poderia experimentar. No Brasil, a gente está vivendo uma situação muito interessante e complexa ao mesmo tempo e também desafiadora. Isso porque nós todos que jogamos energias gigantescas para afastar o mal aqui do nosso país, essa insanidade que se abateu sobre o Brasil e sobre o nosso cotidiano, enfim, nós conseguimos dar uma respirada muito grande, né? Com a eleição de Lula em 2022. Muitas pessoas que votaram em Lula não são lulistas e não são petistas, mas perceberam aonde o Brasil estava e para onde é que nós poderíamos nem caminhar, né? Nós poderíamos desabar, cair. E agora nós estamos vivendo um momento aqui no nosso país em que expectativas, algumas estão sendo realizadas, outras não estão realizadas. As críticas ao governo Lula vêm por todos os lados, como acontece em qualquer sociedade, né? Quem é de extrema direita, quem é de direita, quem já combatia o governo Lula, os humanistas, as pessoas de esquerda, socialistas, enfim, essas pessoas vão continuar essa batalha. E quem é do campo civilizatório, do mundo da racionalidade, que interpreta o que está acontecendo no nosso país e no mundo de uma forma mais racional, né? Essas pessoas analisam com críticas também algumas coisas que estão acontecendo no nosso país. E é absolutamente natural. E dentro desse campo do humanismo, do progressismo, a gente tem que ter muitas atenções em relação a alguns comportamentos. As pessoas que votaram em Lula para termos no nosso país uma transformação, essas pessoas têm muito receio, né, de acontecer um solavanco que possibilite o retorno da insanidade. Então essas pessoas não querem ver nenhum tipo de crítica ao governo Lula, nenhum tipo de crítica ao comportamento do Lula, nenhum tipo de crítica às falas de Lula. E isso não evita que haja um desgaste também. E há uma outra parcela que está enxergando, dentro do campo progressista, uma série de situações de ineficiências, de falta de comunicação, de falta de iniciativa, de falta de sonhos. É nesse campo que eu estou me colocando junto com vocês aqui,
salientando aqui o papel de canais como o nosso Portal do José e de outros tantos que estão aqui nas redes sociais, é o papel de fazer crítica, mas no sentido de apontar caminhos, né? De avisar que determinadas coisas não estão funcionando, que determinadas providências têm que ser tomadas. Porque se a gente não faz isso, quem fará, gente? Nós vamos ficar aguardando sempre as críticas vindo da extrema-direita e a gente não vai refletir sobre nenhum tipo de apontamento que a gente está vendo na sociedade. Então, o papel de muitas pessoas que estão aqui nas redes é chegar e tentar cada vez mais uma proximidade com o governo e atrair cada vez mais o governo para o cumprimento dessas expectativas. Nós estamos vendo hoje no nosso país num momento em que muitas pessoas ficam desalentadas porque a gente não tem assim uma grande bandeira de utopia, né? Que jogue toda a sociedade naquela utopia. Olha, vamos resolver os problemas da educação no nosso país. A cruzada agora vai ser educação integral, vamos chamar todos os pais, vamos reformar escolas, vamos construir escolas, vamos aumentar salários de professores, o Brasil vai ficar muito melhor lá na frente, enfim. Nós não temos esse tipo de utopia central. Ou uma utopia de, olha, vamos resolver o problema da economia do nosso país, vamos enfrentar a questão de juros, vamos fazer uma auditoria na dívida pública do nosso país, vai sobrar dinheiro para a gente investir em saúde, educação, vamos fazer um grande projeto de viário, um grande projeto de transportes, um grande projeto de habitação em função dessa situação. Então a gente não tem. O que nós temos são situações tópicas positivas que atingem segmentos da sociedade. Então você tem o cidadão do Bolsa Família, que está tendo mais condição agora porque melhorou um pouco a Bolsa Família. O estudante que tinha lá um financiamento que não estava conseguindo pagar, que agora está conseguindo pagar. O microempresário que está conseguindo agora um financiamento. Mas tem uma questão central que eu acho que o governo Lula deveria se preocupar bastante, quem está no entorno, o Partido dos Trabalhadores, os partidos da base aliada, que é a percepção hoje absolutamente equivocada que se melhorarmos a economia no nosso país, que isso garante um bom resultado eleitoral lá na frente. Isso não vale mais no nosso país, mas de jeito nenhum. Eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, você certamente conhece alguém que é beneficiário do Bolsa Família, né? Ou você conhece alguém que é beneficiário de algum programa governamental. Não adianta essa pessoa receber um benefício social, ou seja, um benefício econômico, que atinge economicamente a vida dela, se no final de semana ela vai para a sua igreja, para o seu templo, e ela escuta o pastor dizendo para ela que se ela votar num partido de esquerda, ela está votando no Satanás, está votando no demônio. Como é que você acha que vai ser o voto dessa criatura, né? Então, quando a gente reflete sobre o peso hoje dos aspectos morais nas decisões políticas, a gente tem que partir para o entendimento e para o confronto, para explicar o que está acontecendo, para orientar as pessoas sobre como funcionam as situações da vida política no nosso país. Então, não dá para desprezar as questões que afligem a parcela mais pobre de sociedades como a sociedade brasileira. Então, é uma ilusão acreditar que fazer melhoras no nosso PIB, o PIB era 2% e no governo Lula subiu 3%. Olha, meu amigo, minha amiga, se o cidadão não tem uma redução muito significativa nas suas contas, se ele não percebe isso de uma maneira muito impactante, aí fica mais difícil. Se a conta de luz dele não cai pela metade, se o gás não cai pela metade, se a água não cai pela metade, se o transporte público não cai pela metade, se o diesel não cai pela metade, se a gasolina não cai pela metade, olha, as percepções econômicas que a longo prazo são percebidas no cotidiano do cidadão, ele não percebe. Então, nós ficaremos de novo reféns dessa lógica, né? De termos agora, em 2024, um processo eleitoral no nosso país que vai mostrar para todos nós progressistas
que as melhorias que estão acontecendo no nosso país, as melhorias econômicas, as perspectivas econômicas, não estão adiantando muita coisa, porque a extrema-direita vai ter um volume muito grande de vereadores eleitos, um volume muito grande de prefeitos eleitos. E isso vai fazer com que em 2026 nós tenhamos aí grandes riscos de termos no nosso país eleições muito complicadas, sobretudo para uma área institucional que é extremamente decisiva para o nosso país, para muitas coisas, que é a eleição para senadores, ou as eleições para senadores do nosso país. Nós teremos a renovação de 2/3 do Senado. E se a gente tiver a maioria desses 2/3 de renovação do Senado, saindo senador progressista, senador racional, e entrando aí uma leva de senadores comprometidos com as pautas morais, de direita e que vão afundar o nosso país economicamente, a gente vai ficar numa situação muito complicada, né? Então, qual é o papel de canais como o nosso aqui, o Portal do José? Assim, nós reconhecemos que existem coisas que estão sendo feitas e que são positivas, mas elas não bastam. A gente tem que ter sonhos no nosso país, a gente tem que ter enfrentamento dessas questões. O cidadão que vai votar agora em 2024, você sabe disso. O cidadão pobre, ele não vai votar no dia pensando assim, o feijão meu custava R$5, agora está custando 4. Ele não vai pensar isso. Ele vai pensar o seguinte, eu vou votar no fulano de tal, porque o fulano de tal diz que ele vai defender que meu filho não case com outro homem, que minha filha não case com outra mulher, que meus filhos não sejam doutrinados, meus filhos não sejam desviados na escola. Então, é isso que, infelizmente, vai acontecer. Então, ainda há tempo de termos a liderança no campo progressista do nosso país entrando no embate. O Lula já está começando a entrar em algumas redes sociais e dando algumas entrevistas, mas ainda está muito incipiente, ainda está muito tímida essa participação. Nós precisamos, o Brasil, que está meio amorfo, né? Precisa de alguém que estimule a utopia, utopias, estimule sonhos, que o sonho, às vezes, funciona muito mais do que a própria realidade que a gente está vivenciando. Mudanças tópicas, mas quando elas são vitaminadas com sonhos, com projetos, você sabe para onde você está caminhando, para onde você quer caminhar, né? Bom, se você gostou do nosso papo de hoje, está conosco até agora, convido você a se inscrever aqui no nosso portal. Se gostou, compartilhe, dê seu joinha e nunca se esqueça, dê o seu comentário e também se inscreva, se puder, no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Mande seus comentários para cá, tá bom? Um abraço, até mais tarde. Tchau.